Bom, pessoal, iniciando aqui a apresentação, grupo composto pela Tatiane, Emily Pinho, eu, Moisés e Tatiane e Jennifer. A cultura do amendoim nós vamos abordar nesse seminário e aqui nós vamos tratar um pouco sobre o histórico. Bom, o provável centro de origem dessa planta são os vales do rio Paraná e Paraguai, e as principais descrições que se tem relatos do consumo do amendoim eram pelos nativos brasileiros a partir do século XVI. Essa planta pertence à família Fabácea, assim como a ervilha e o feijão. Ela tem um fruto do tipo vargem, que eles vão se desenvolver dentro do solo, com um pedúnculo floral. Após a polinização, ele vai se curvar para baixo e vai continuar a crescer até enterrar o ovário da flor no solo, e assim as vargens vão se desenvolver e amadurecer, girando o que nós conhecemos pelo grão, o amendoim. Bom, o amendoim tem 40 a 56% de óleo, com um teor de proteína aí de 26% e 9% de fibra. Que em comparação com a soja produz 20% de óleo, 36% de proteína e 9% de fibra. Ou seja, ele é bem mais oleoso, com potencial de geração de óleo bem maior do que a soja. Com relação aos maiores produtores mundiais, nós temos aí que a China ocupa aí o primeiríssimo lugar no ranking, com 16.114.231 toneladas. Em segundo lugar, a Índia, com 6.933.000 toneladas. Em terceiro lugar, a Nigéria, com 2.962.760 toneladas. Em quarto lugar, os Estados Unidos, com 1.647.410 toneladas. Seguida aí pela 17ª posição, o Brasil, em 311.459 toneladas. Bom, e com relação aos principais produtores da primeira safra, nós temos aí principalmente os estados da região sul e sudeste, que ranqueiam aí essas posições, o estado de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, seguidos aí pelo Rio Grande do Sul. O período de safra da cultura para essas regiões é do mês de fevereiro a maio. E por que disso? Porque nesse período é quando está retirando a soja de algumas áreas, ou seja, ela está retirando e está entrando no amendoim. Não entra diretamente em competição por área. Então, nesse momento, a área plantada no Brasil é de 141 mil hectares na safra de 2018-2019, com produtividade média de 3.891 quilos por hectare. Esses são dados da Conab 2019. Bom, e com relação aos produtores da segunda safra, nós temos aí o Tocantins, Ceará, Paraíba e Sergipe. O momento de safra deles é de setembro a dezembro, e eles têm uma área plantada aí de 6.500 hectares na safra 2018-2019, com produtividade média de 2.030 kg por hectare. Uma da explicação pela área ser menor se dá devido à competição que se tem pela cultura da soja, que a partir do dia 15 de setembro é quando se entra com a soja em algumas áreas nas regiões sul e sudeste. Então, por isso que a gente não vê aqui nenhum estado da região sul e sudeste. Bom, e com relação à fase fenológica da planta, eu vou estar citando aqui o que o slide caracteriza, e depois eu vou estar aprofundando em alguns tópicos que são mais importantes dessa cultura. O VE é emergência, o V0 são os cotilédonos acima da superfície. Do V1 ao VN nós temos aí o surgimento do número de folhas tetrafolioladas. O R1 é o início do florescimento. R2 tem a formação dos gnóforos, os ginóforos, ou pegs. Alguns ainda costumam chamar de esporão. O R3 temos também a formação das vagens. R4, as vagens cheias. R5, formação das sementes. R6, sementes cheias. R7, início da maturação. R8, maturação para colheita. R9, vagem acima do ponto de maturação. Agora vamos aprofundar aqui um pouco mais sobre isso. Na fase reprodutiva vai ocorrer simultaneamente com a fase vegetativa. Porém, essa floração ela vai começar aí após 21 dias da semeadura e vai aí até em torno de 60 a 70 dias. Vai abranger aí as duas fases, vegetativa e reprodutiva. Uma semana após a flor fecundada, a fecundação da flor, o ovário ele se torna uma estrutura pontiaguda que traz os óvulos para sua extremidade, chamada de ginóforo ou esporão, que é como eu disse ali na R2.
Ou seja, então nos gnóforos a gente vai ter os ovos na extremidade. Esse esporão tem crescimento inicialmente lento, mas rapidamente ele se torna um crescimento acelerado. E ele é dotado de geotropismo positivo, ou seja, esse geotropismo positivo vai facilitar a penetração desse esporão ou dessa PEG no solo. E essa PEG estando no solo, ela vai proporcionar a formação de vagens logo abaixo do solo de 2 a 10 centímetros. Esse esporão também, uma informação importante, é que ele pode alcançar de 15 a 20 centímetros de comprimento e é dependente da distância da flor em relação ao solo. Porém, essas condições também, elas se encontram uma dificuldade na questão do preparo do solo. Se o solo tiver algum afundamento ou a superfície irregular, vai ocorrer aí que o esporão vai crescer no seu comprimento máximo e não alcançando o solo ele vai murchar, ou seja, não vai produzir mais a vagem, porque o ovário fecundado, a parte fecundada da planta que vai produzir a vagem, vai murchar e não vai consequentemente girar a vagem em si. Com relação à formação das vagens, no estágio R3, a formação das vagens vai se iniciar ali, como eu disse, de 2 a 10 centímetros, logo abaixo da superfície do solo, e ela vai se tornar visível, a vagem vai se tornar visível após entre 25 e 30 dias do início da floração. Essa é a fase em que vai ocorrer também a formação da casca e de maneira muito lenta a formação da semente. O início da maturação, logo no R7, ele vai corresponder aí a pelo menos com uma das vagens com início de escurecimento no interior do pericarpo, tornando essa cor castanha, ou seja, que é a cor um pouco mais amarelada da castanha que a gente conhece do amendoim, por fora. E nessa fase, ela vai indicar também que a cultura está com a maioria das vagens, elas estão com metade da formação das sementes, ou seja, essa coloração vai indicar aí que as sementes estão no meio da sua formação completa. Com relação à maturação completa, que vai ocorrer no R8, nessa fase o tegumento apresenta cor castanha e ocorre a mudança de cor das sementes, o que serve como característica de distinção entre cultivar e que pode ocorrer aí no final do ciclo, que é de 90 a 130 dias após a semeadura. Bom, pessoal, a gente tem aqui uma imagem demonstrativa do estágio R2, que corresponde à formação dos gnóforos ou PEGs, para a gente estar demonstrando o que são para ocorrer um melhor entendimento. Bom, esses gnóforos, eles são sustentáculos que nascem do receptáculo da flor que foi fecundada. Esses gnóforos, eles vão penetrar o solo e a partir dele vai ocorrer o desenvolvimento das vagens e das sementes, conforme a gente tem ilustrado aqui na imagem. Então, os gnóforos são tem basicamente essa definição. Quanto ao sistema de produção, na questão de espaçamento, isso vai variar conforme o cultivar e conforme o porte da planta. As cultivares que têm um porte ereto têm o espaçamento entre linhas em torno de 60 centímetros e eles possuem uma densidade de semeadura que varia de 18 a 20 sementes por metro linear. Já os cultivares que possuem um porte rasteiro, o espaçamento entre linhas ele varia de 80 a 90 centímetros e a densidade de semeadura varia de 14 a 15 centímetros por metro. Dentre os cultivares, a gente possui duas principais empresas que trabalham com o melhoramento genético do amendoim, que é a IAC, o Instituto Agronômico, e a Embrapa. A IAC ela é a mais antiga no desenvolvimento do melhoramento de amendoim e ela conduz esses experimentos há mais de 80 anos e ela tem mais de 10 cultivares lançados, tá? Isso segundo um estudo que eu vi de 2009. Já a Embrapa que trabalha com o amendoim é a Embrapa Algodão e ela realiza o melhoramento desde a década de 80. Dentro dos cultivares da IAC, nós vamos estar apresentando 4, que é o IAC 503, IAC 505, IAC OL3 e o IAC OL4. Já os da Embrapa, a gente vai estar apresentando sobre o BR1, BRS 151L7, o BRS Havana e o BRS Pérola Branca. Todos esses cultivares,
que a gente está demonstrando são cultivares com alto teor oleico e são os principais utilizados para a produção, com essa finalidade. Bom, o cultivar IAC 503, ele possui um hábito de crescimento rasteiro e tem as ramificações espessas. Ele possui um ciclo longo que vai variar de 130 a 140 dias, porém ele pode se estender de 145 a 150 dias. O IAC 503 ele é um cultivar com uma moderada resistência a doenças foliares, como por exemplo a mancha preta e a ferrugem. E ele tem também uma moderada suscetibilidade à mancha castanha. Os grãos do IAC 503 eles possuem aproximadamente 48% de óleo e possuem 70 a 80% de ácido oleico. A produtividade média dessa cultivar é de 4.500 kg por hectare e ela possui um potencial de produzir até 6.500 kg por hectare, e isso de amendoim com casca. O IAC 505 é uma planta que apresenta hábito de crescimento rasteiro e possui um ciclo que varia de 130 a 135 dias. Porém, ele não se estende como a cultivar IAC 503. É uma planta moderadamente resistente a doenças foliares, como a mancha preta e a ferrugem. E ele possui um hábito de crescimento indeterminado. Esse cultivar, ele possui um teor de óleo que vai variar de 49% a 50% e um teor de ácido oleico de 70% a 80%. A produtividade do IAC 505 tem uma produtividade média de 4.500 kg por hectare. Só que o potencial produtivo desse cultivar pode chegar até 6.000 kg por hectare de amendoim com casca. O outro cultivar que a gente tem é o IAC-OL3. Essa é uma planta que possui um hábito de crescimento rasteiro e um crescimento vegetativo mais rápido e mais determinado que os outros dois cultivares que eu já falei. Ou seja, quando é formada a frutificação desse cultivar, as plantas elas vão praticamente cessar o crescimento e vão priorizar o enchimento das vagens. O ciclo do IAC-OL3 é de cerca de 130 dias e o ciclo para a colheita ele vai variar de 125 a 130 dias. Assim, conforme as condições climáticas vai variar o ciclo dessa cultivar, que é uma média de 130 dias, mas para a colheita pode ser de 125 a 130. Ele é suscetível a doenças foliares, como a mancha castanha, a mancha preta e a ferrugem. E é um cultivar que também ele está suscetível, ele está vulnerável ao estresse hídrico. Ele possui teor de óleo de 46% a 57%, sendo desses cultivares que a gente está apresentando da IAC, é o cultivar com maior teor de óleo entre os 4, e o teor de ácido oleico dele também varia de 70% a 80%. A produtividade média do IAC-OL3 é de 4.500 kg por hectare, porém, ele tem uma capacidade produtiva de mais de 7.000 kg por hectare de amendoim com casca. Então, é um cultivar que possui uma grande capacidade de produção. Por fim, a gente tem o IAC-OL4. É uma planta com hábito de crescimento rasteiro e com características vegetativas que são parecidas com o cultivar anterior, que é o IAC-OL3. Ele possui um ciclo que varia de 125 a 130 dias e também outra característica desse cultivar é que ele é adequado para o plantio de renovação de cana-de-açúcar. O IAC-OL3 que eu falei anteriormente também tem essa característica, também é muito utilizado para a renovação do plantio de cana-de-açúcar. Bom, o IAC-OL4 ele é suscetível a doenças foliares e ele possui um teor de óleo de cerca de 47% e um teor de ácido oleico de 70% a 80%, assim como os outros cultivares.
A produtividade dele varia de cerca de 4.500 kg por hectare, só que ela pode chegar até 7.000 kg por hectare. Então também é um cultivar com uma boa produtividade. Continuando com as cultivares de amendoim, temos a cultivar BR1, que foi lançada em 1993 pela Embrapa em parceria com outras instituições. É uma cultivar de porte ereto, com teor de óleo que varia entre 45% e 46%, com ciclo precoce de 90 dias. Possui potencial produtivo de 1.700 kg por hectare de amendoim em casca, quando cultivado no período chuvoso, e de 3.800 kg por hectare em condições irrigadas. Essa cultivar é indicada para o plantio nas regiões de tabuleiros costeiros do estado de Sergipe, na zona da mata, agreste e vales irrigados de Pernambuco, na região do Recôncavo Baiano e no agreste da Paraíba. A cultivar BRS 151 L7 foi lançada em 1998 e foi desenvolvida pela Embrapa, em parceria com outras instituições. Possui porte ereto, ciclo precoce com 87 dias, teor de óleo entre 46% e 47%, é tolerante ao estresse hídrico e é indicada para o cultivo de sequeiro e irrigado no Nordeste brasileiro e no bioma de Mata Atlântica e de Caatinga. Apresenta rendimento médio em torno de 1.850 kg por hectare em vagens no cultivo de sequeiro e 4.500 kg por hectare em vagens no cultivo irrigado. A cultivar BRS Havana foi lançada em 2007, também pela Embrapa, em parceria com outras instituições. Possui porte ereto, é tolerante à seca e de grande adaptação para cultivo em clima semiárido. É de ciclo precoce, cerca de 90 dias. O teor de óleo varia de 43% a 45%. E por ter baixo teor de óleo, é indicado para o mercado de alimentos. Em cultivo de sequeiro apresenta rendimento médio de 1.850 kg por hectare de vagens. E em cultivo irrigado produz em torno de 4.500 kg por hectare de vagem. A cultivar BRS Pérola Branca possui uma película de cor branca que a diferencia dos materiais destinados ao mercado in natura e de confeitaria, que tem a cor creme ou vermelha. É uma planta rasteira, então, diferentemente das demais cultivares apresentadas até agora, ela é de porte rasteiro, não é de porte ereto. Possui um ciclo maior que as demais, que é de 100 a 115 dias. E um alto
teor de óleo, de 50% a 52%. E devido a esse alto teor de óleo, ela é indicada para o mercado de combustível e para o mercado de óleo comestível. E apresenta também uma produtividade em torno de 3.000 quilos por hectare. O pequeno produtor pode realizar a semeadura do amendoim com a semeadora tico-tico, que é aquela semeadora bem antiga. E quando se tem uma área com falhas, que não nasceu todo o amendoim, não deve ser realizado o replantio nessas áreas. Deve permanecer com essas falhas. Quando necessário, deve ser realizado a calagem. Quando se realizar essa calagem, é indicado pelo Manual do Cerrado se utilizar um calcário que aumente o teor de magnésio no solo. E para cultivos em sequeiro, deve-se elevar a saturação de bases para 50%. Já para o cultivo irrigado, deve-se elevar para 60% a saturação de bases. Quanto aos aspectos de qualidade de frutos por planta, os macronutrientes que melhor respondem a essas necessidades são o fósforo e o cálcio. Então, galera, ainda falando sobre o sistema de produção para inoculação, segundo a recomendação do Manual do Cerrado, a gente deve fazer uma solução açucarada. Então, deve-se dissolver 100 gramas de açúcar em 1 litro de água, ou goma arábica 20%, ou uma celulose substituída, e adicionar a solução açucarada às sementes na proporção de 300 a 400 ml por 50 kg de semente. E aí, posteriormente, realizar a aplicação de 500 a 600 gramas do inoculante turfoso para cada 50 kg de semente, visto que a solução açucarada ela vai favorecer o processo de inoculação, incrementando em até 90% a aderência da turfa à semente, que é um ponto positivo, uma coisa que a gente precisa, né? Quando a gente vem falando da adubação, entende-se que ela deve ser feita no suco de semeadura, e a dosagem ela vai variar em função da expectativa de rendimento, se 2, 3, 4 toneladas por hectare, e também da interpretação de análise do solo. Ressaltando também, pessoal, que a dose de potássio superiores a 60 kg, elas devem ser aplicadas metade na semeadura e o restante de cobertura, 30 dias após a germinação. Ainda falando da adubação, quando a gente vem trazendo sobre os micronutrientes, eles também, assim como a adubação plantio, eles devem variar de acordo com a interpretação de análise de solo. Então, essa recomendação que a gente trouxe aqui de 2 kg de boro, cobre, entre outros, vai ser realizada essa adubação quando os níveis dos micros forem compreendidos como baixo. E aí o que seria baixo? Seria de 0 a 0,2 mg por decímetro cúbico para boro, 0 a 0,4 para cobre, de 0 a 1,9 para o manganês e de 0 a 1 para o zinco. Aí, a partir do momento que se tenha essa quantidade, né, que é considerado baixa, aí sim se recomenda a aplicação de 2 kg de boro por hectare, 2 de cobre, 6 de manganês, 0,4 de molibdênio e 6 de zinco. E ainda vale ressaltar que essa adubação ela pode ser dividida em 3 doses iguais e aplicada no suco em 3 cultivos sucessivos. Caso o nível da fertilidade desse solo ele já seja médio, indica-se fazer a adubação com 1/4 dessa dose aí. E se for alto, aí já não necessita de fazer a aplicação. Agora eu vou trazer um pouquinho para vocês falando sobre as características do óleo. Essa tabela ela vai trazer sobre algumas características dele, e depois eu vou trazer uma tabela semelhante, mas aí já falando das características do biodiesel.
Esse óleo possui uma massa específica de 915 kg por metro cúbico, um ponto de fulgor de 312 graus Celsius, ou seja, ocorre a combustão a essa temperatura, uma temperatura até bem alta. Viscosidade cinemática a 40 graus Celsius dele é de 36 milímetros quadrados por segundo. O índice de iodo é 100, onde esse índice de iodo ele vai expressar o grau de insaturação dos ácidos graxos presentes nesse óleo. Sendo assim, quanto maior o número de iodo, maior é a insaturação, isto é, maior é o número das duplas ligações. Então, quanto menor o índice, maior vai ser a estabilidade e vida de prateleira desse óleo. São esses dois pontos que a gente precisa ressaltar: maior estabilidade, maior vida de prateleira. Ainda falando sobre o poder calorífero, que aqui para esse óleo é de 40 kJ por quilograma. E esse poder calorífero ele é a quantidade de calor produzida por 1 kg desse óleo, desse combustível, quando ele entra em combustão. Ainda sobre as potencialidades para a produção desse biodiesel, a gente tem um histórico bem marcante, né, um fato bem marcante na história, que foi o desenvolvimento de uma nova concepção do motor a combustão interna, o motor de ciclo diesel. Esse motor ele foi desenvolvido entre 1896 e 1901 pelo engenheiro francês Rudolf Diesel, onde um dos diesels que ele usou ali no experimento foi o óleo de amendoim puro, mostrando então pra gente que esse tipo de biodiesel ele já vem sendo utilizado como uma opção há muito tempo, né? Então, o amendoim de fato é uma oleaginosa que tem um alto teor de óleo, né? Então ele vem sendo estudado como um biodiesel há bastante tempo, desde o desenvolvimento do motor de ciclo a diesel. Ainda falando sobre as potencialidades para o uso da produção do biodiesel, eu disse que traria outra tabela falando específico do biodiesel, né? Aqui está ela. Bem, em se tratando dessas características, a gente tem que a massa específica é de 872 kg por metro cúbico, um ponto de fulgor de 196 graus Celsius, menor do que o do óleo, logo ocorrendo uma combustão mais rápida, e um ponto de fulgor elevado, como o do biodiesel de óleo de amendoim, ele é adequado sob o ponto de vista de manuseio e transporte do combustível, já que esse parâmetro ele está relacionado com a temperatura ao qual o combustível entra em combustão. Então, é mais seguro, né? Principalmente para os caminhões que fazem transporte. Com um ponto de fulgor mais alto, você, por exemplo, se superaquece o caminhão, se acontece alguma situação, ele vai entrar em combustão, esse biodiesel, ele vai entrar em combustão, ele precisa de uma temperatura muito mais alta para entrar em combustão, né? Aí, já falando da viscosidade cinemática, a 40 graus Celsius, que ela é de 4,8 milímetros quadrados por segundo, ela é bem menor do que a do óleo já, né? A do óleo era bem mais alta. O índice de iodo de 95, que é bem inferior quando comparado com o da soja, que tem em média de 30, o índice de iodo do biodiesel da soja. Um poder calorífero superior a 40 kJ por quilograma. Esse menor valor do poder calorífero ele é similar para outros biodiesels obtidos de outras oleaginosas, e uma estabilidade de oxidação de 0,3 por hora. Então, esses ácidos graxos insaturados presentes em proporção de cerca de 43% da composição, eles vão conferir sim ao produto uma baixa estabilidade de oxidação. Ainda nas potencialidades para a produção do biodiesel, por causa do seu aproveitamento na alimentação humana, o seu valor agregado se eleva ainda mais, o que causa um impacto no custo da produção do biodiesel, visto que o amendoim é um alimento que está presente na nossa mesa, a gente usa ele em paçoca, em pastas, enfim, a gente tem o uso, né? E então ele compete na produção de biodiesel com a nutrição humana, visto que a gente consome bastante, apesar de ele ter assim, uma característica bem interessante para a produção de biodiesel, por ele ser uma oleaginosa que tem um alto teor, né, de óleo. Então é isso, pessoal, que a gente tinha para apresentar para vocês. Obrigado. E as dúvidas a gente vai tentar sanar
durante a discussão na aula. É isso, valeu!